A entidade sob a terra. O ônibus Mélio subiu a estrada de terra com um rangido longo que parecia ecoar pelo vale. O sol já se escondia atrás das árvores retorcidas, dando à floresta uma cor de ferrugem antiga. Dentro do ônibus, 5 adolescentes, Laís, Daniel, Vivi, Tomás e Caio, olhavam pela janela para o vazio que cercava o acampamento Vale Seco, um lugar que prometia desconexão total da cidade e aventura entre as montanhas. A promessa parecia otimista demais. Os troncos das árvores acompanhavam o caminho como colunas negras, e havia algo estranho no ar, como se a floresta observasse cada movimento. Silenciosa demais, viva demais. Vivi abraçava os braços arrepiada. Daniel brincava, dizendo que era impressão dela, mas Laís, a única que sempre teve aquela intuição incômoda, sentia um peso no peito desde a hora em que passaram pelo antigo marco de pedra na entrada do vale. Não parecia só uma floresta, parecia uma testemunha. Quando o ônibus parou diante do portão velho do acampamento, o motorista não desejou boa estadia. Apenas respirou fundo, abriu a porta e disse: "Se precisarem ir embora, vão embora de dia. Não esperem o escuro." E arrancou com pressa demais. Os 5 trocaram olhares desconcertados. "Cara esquisito", murmurou Caio, tentando rir, mas ninguém riu. O acampamento era maior do que pareciam nas fotos. Cabanas alinhadas, um refeitório central, a fogueira de pedra e atrás a mata fechada. Os monitores que os receberam pareciam simpáticos, mas Laís notou que todos evitavam olhar para a área norte, onde havia uma cerca baixa, torta e uma placa antiga enfiada no solo. A placa estava gasta, mas ainda era possível ler: "Terra selada, não mexer." Uma sensação gelada percorreu a espinha de Laís. Ela não sabia por quê, mas aquela placa parecia um aviso. Para ela. A primeira noite. Depois de deixarem as malas, os adolescentes se reuniram na fogueira. Os monitores contavam histórias bobas, mas a chama parecia viva demais, estalando como se tivesse algo preso nela. Quando o vento soprou, a fogueira se inclinou em direção à cerca norte, como se apontasse para ela. "Que lugar sinistro", disse Vivi. "Eu juro que ouvi alguém chamando meu nome na mata." "Deve ser eco", disse Daniel, abraçando-a pelos ombros. Mas Laís ouviu também. Uma voz rouca, distante, como se viesse debaixo da terra. Uma voz que repetia, quase sussurrando: "Devolvam o que enterraram. Devolvam o que me tiraram." Ela engoliu seco e se afastou do grupo. Foi quando percebeu. Um dos monitores, uma mulher de trança grossa, observava a cerca norte com um medo real, medo adulto, aquele que não se esconde. Quando Laís perguntou o que havia lá, a monitora respondeu sem encará-la: "Nada que deva ser desenterrado." E saiu rápido demais. O que foi enterrado? Na madrugada, Caio acordou com um barulho de passos. Não era animal, não era monitor, era pesado. Lento, como algo arrastando correntes ou raízes. Intrigado e metido a corajoso, Caio levantou-se, pegou o celular e saiu da cabana. Filmaria tudo, faria graça depois. A névoa encobria metade do acampamento. O chão estava úmido, mas não havia chuva. Um cheiro de barro fresco pairava no ar. E quando Caio se aproximou da cerca, viu algo que fez o sangue gelar. A terra estava mexida, como se algo tivesse escavado por baixo. A placa tombara no chão e havia marcas na terra. Não pegadas, marcas de dedos, longos, esqueléticos, arranhando o solo como se algo tivesse saído de dentro dele. Antes que pudesse pensar, a névoa ondulou e uma sombra se ergueu, contornos impossíveis, braços longos demais, a pele como terra trincada. E olhos que brilhavam como madeira queimando. Caio tentou correr, não chegou a gritar.
A coisa o puxou pela perna com uma força brutal. O grito engasgou na garganta. O celular caiu no chão e só gravou um borrão de Caio sendo arrastado para a mata, deixando um rastro de trilhas no chão. De madrugada, a cabana acordou com o grito de Laís. Caio não tá aqui! O começo da caçada. Os monitores tentaram acalmá-los, dizendo que Caio provavelmente só tinha levantado cedo, mas Laís sabia que não era isso. Eles encontraram o celular dele perto da cerca, coberto de barro seco. Quando viram o vídeo, o monitor-chefe desligou antes do final e guardou o aparelho no bolso. Problemas com a câmera. Esse vídeo tá corrompido, disse ele, pálido. Tomás, irritado, exigiu que chamassem a polícia. Vamos procurar ele primeiro. O vale tem sua forma de ecoar sons, disse o monitor. A forma como ele hesitou na frase fez o estômago de Laís afundar. Naquela noite, ninguém quis dormir. E foi bom, porque a entidade voltou. A segunda noite. Laís ouviu primeiro um arrastar lá fora. Depois, um estalo seco, como ossos quebrando devagar. Vivi tremia debaixo das cobertas. Daniel tentava parecer corajoso, mas sua respiração denunciava um medo. Mas Tomás, por outro lado, segurava uma lanterna com força demais. Ter algo nas mãos era como ter controle, mesmo que fosse falso. A porta da cabana bateu. 1, 2, 3 vezes. Não abre, sussurrou Laís. Mas Tomás já caminhava até a porta. Quando abriu, encontrou algo no chão. Um sapato. O sapato de Caio. Só que estava cheio de terra, como se tivesse sido enterrado por anos. Então algo ergueu a cabeça do lado de fora. Não inteira. Primeiro, só os dedos esqueléticos aparecendo na beira do estângão. Depois, o braço. A forma se erguendo devagar, estalando como madeira podre. Tomás recuou com horror. O rosto, se podia ser chamado assim, se inclinou para a cabana. A boca era como um corte vertical no meio da face de barro. E a voz era como várias vozes ao mesmo tempo. Fome! A forma se movimentou num impulso rápido demais. Tomás gritou. A entidade puxou ele para fora com violência, batendo o corpo dele contra o estângão como se fosse leve demais. Eles ouviram o barulho por muito tempo, até que ficou silêncio. Um silêncio mais assustador que o próprio grito. A tentativa de fuga. Os monitores tentaram acalmá-los, mas eles na verdade nem eram monitores, não existia abertura nenhuma. É que a terra tem sua forma de ecoar sons, disse uma monitora. E essa parte era verdadeira. Os monitores finalmente admitiram o que sabiam. O acampamento fora construído sobre um antigo terreno onde uma família inteira desaparecera há séculos. Trabalhadores encontraram ossos, mas os donos do acampamento decidiram enterrar de novo, com pressa, para não atrasar as obras. Mas algo naquela terra não queria descanso. Era um homem, dizem, um morador do vale ou algo que o vale se tornou nele. Ele foi enterrado vivo, preso sobre um deslizamento. A lenda dizia que quem morre com ódio preso no peito nunca realmente morre. E vocês trouxeram jovens para cá? Achamos que a terra tinha sido pacificada, mas ultimamente ele anda inquieto. Eles tentaram fugir do vale, mas o vale não deixou. As trilhas mudavam, a estrada principal desaparecia na névoa, o GPS enlouquecia. Eles caminhavam por horas e sempre voltavam para o acampamento. Era como estar dentro de um organismo vivo. A terceira noite, a tempestade caiu pesada. Relâmpagos iluminavam a mata como flashes de luz branca. Vivi chorava, Daniel tentava protegê-la. Laís observava a porta com uma sensação estranha, como se algo dentro dela soubesse que estava próxima de um momento que mudaria tudo. Foi quando ouviram os passos. Passos lentos, pesados, se arrastando. A porta bateu, mas dessa vez não era apenas a sombra do outro lado. Era Caio, ou algo que tinha o corpo dele. O rosto estava vazio, sem olhos, a pele craquelada, a boca aberta demais.
Nós precisamos deixar ele entrar, soluçou Vivi. Ele tá vivo, ele tá... Laísa segurou. Isso não é o Caio. O corpo tombou na porta, como uma marionete quebrada. Então levantou devagar, como puxado por fios invisíveis. E atrás, a verdadeira entidade se ergueu. Alta, esquelética, fincada na terra como uma árvore morta. O ataque foi brutal. Daniel tentou lutar. Foi esmagado contra a parede. A entidade abriu a boca e dele saiu um segundo grito. O grito que Daniel jamais conseguiu soltar. Vivi correu. A entidade gostou disso. Laís tentou segui-la, mas a floresta engoliu Vivi rápido demais. Só restou o eco do grito. E depois, nada. E depois, nada. O último confronto. Sozinha, Laís correu para a cerca norte. A voz da entidade chamava seu nome como se já a conhecesse desde antes dela nascer. A terra ali estava completamente revirada. E no centro, um buraco, profundo, pulsante como um coração enterrado que continuava batendo. Laís entendeu. O vale queria um substituto, um último corpo, um último sacrifício para selar a terra de novo. Ela sentiu a entidade se aproximando atrás dela. O chão tremeu, o vento girou em volta. A sombra se ergueu para esmagá-la, mas Laís caiu de joelhos, não de medo, mas de decisão. Pegou a placa antiga caída no chão, a placa que dizia terra selada, não mexer, e cravou no chão com toda a força. A terra rugiu. A entidade recuou, gritando como centenas de vozes esmagadas de uma vez. A fúria do vale retorceu a floresta. Raízes sacudiram, gritos ecoaram. Então o buraco se fechou com um estrondo, e a entidade foi puxada para dentro, como se a terra a engolisse à força. O silêncio voltou, pesado, final. A única sobrevivente. De manhã, o ônibus apareceu sozinho na estrada. Laís caminhou até ele, suja de terra, tremendo, mas viva. Quando o motorista a viu, ficou pálido. Mais um ano? Só um sobrevive. Ela entrou sem perguntar o que aquilo significava. E Vale Seco desapareceu no retrovisor, como se nunca tivesse existido. Mas Laís sabia que existia. Sabia que algo ainda estava lá, debaixo da terra, esperando. Sempre esperando.